Tá com vergonha de assistir esse vídeo? Acha básico demais? Não precisa dele? Olha, tem um monte de aluno por aí saindo do ensino médio sem saber fornecer um século, um ano a partir de uma data. Por isso eu fiz esse vídeo. Ele é básico, é um ferramental necessário para as suas aulas de história. Começando com uma dica. Esta fórmula, esse cálculo, vale tanto para datas antes de Cristo quanto para datas depois de Cristo. O único cuidado que você tem que ter é que, quando a data for antes de Cristo, a contagem é regressiva. Assim, o ano 399 é sucedido pelo ano 398, 397, 395 e assim por diante antes de Cristo. Muito bem, tomado esse cuidado, vamos à fórmula. É muito simples. Começando convertendo um ano fornecido para um século. Você vai pegar os dois últimos algarismos deste ano e verificar. Se os dois últimos algarismos forem igual a zero, você já tem ali os dois primeiros como sendo o século. Pega os dois últimos, se eles forem igual a zero, os dois primeiros indicam já automaticamente o século. Pega os dois últimos, se aqueles dois últimos forem maior que zero, pega os dois primeiros e soma 1. Aí você terá o século. Simples, não? Vamos ver na prática aqui. Ó. Ano 2019, o que o tio falou? Pega os dois últimos, ó. Esconde os dois primeiros, olha para os dois últimos. 19. 19, os dois últimos são 19. Igual a zero? Não, é maior que zero. Se é maior que zero, soma 1 aos dois primeiros. Quais são os dois primeiros? 20. 20 mais 1, 21. Então, que século eu tenho para o ano 2009? 21. Vamos lá, 21. Tá aí o século. Fácil, né? Vamos de novo, ó. Esse aqui, tapa os dois primeiros, olha para os dois últimos. 03, 03 é maior que zero, é igual a zero. É maior que zero, claro. Então, o que eu faço? É maior que zero, soma 1 aos dois primeiros. Tchum, olha para os dois primeiros. E, professor, mas só tem um número aqui, não tem problema. Se você se sentir inseguro, no começo você pega e completa com zeros o que falta. Se precisasse. Então, você vê, tem o número 1 aí. 1 mais 1, 2. Vou lá e coloco século 2. Então, o ano 103 pertence ao século 2. Vamos de novo, olha lá. Pega os dois últimos. Olha, aqui só tem um, não tem problema. Se for preciso, preenche com zero toda a data. Depois vai ficar automático, mas se você sentir necessidade agora, pode fazer. Olha lá, 0,8. Opa, é maior que zero? Ou é igual a zero? 0,8 é maior que zero. Logo, pega o primeiro, soma 1 aos dois primeiros. Os dois primeiros são zero. Somando 1, 0 mais 1, 1. Logo, esse ano pertence ao século 1. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Olha aqui, ó, 1500, o ano em que o Brasil foi encontrado pelos portugueses. Olha lá, tá, os dois primeiros, 00. Os dois últimos algarismos são igual a zero. Logo, os dois primeiros são o século. Quais são os dois primeiros? 15. Então, o ano 1500 pertence ao século XV, o último ano do século XV. Vamos mais um. 2000. Ih, agora é antes de Cristo, não sei fazer. Olha lá, é igual para antes e depois de Cristo. A única diferença é que a contagem antes de Cristo é regressiva. Então, depois do ano 2000 vem o ano 1999. Única coisa. 2000 antes de Cristo, mesma forma. Tapa os dois primeiros, olha para os dois últimos são igual a zero. O que eu faço? Os dois primeiros são o século. Tchum, olhei para os dois primeiros, 20. Logo, século 20, a única coisa que é século 20 antes de Cristo. Facinho demais. Vamos fazer o contrário agora? Vamos pegar um século e você vai fornecer a data de início e término, ou seja, os valores compreendidos naquele século. Vamos lá. Muito bem, agora vamos encontrar o intervalo de anos para um século dado, ou seja, o ano inicial e o ano final de um dado século. Facinho, a primeira coisa a fazer é transformar o século, que normalmente é fornecido em romanos, para indo-arábico, apenas para facilitar. Com o tempo você automatiza o processo e não precisa mais fazer isso. Encontrado esse número indo-arábico, se o século for depois de Cristo, eu vou encontrar primeiro o ano final daquele século. Como? O número indo-arábico que eu transformei, completado com zeros, fornece o ano final. Simples assim. Para encontrar o ano inicial, eu pego esse valor final que eu encontrei, esse ano final que eu encontrei, e diminuo 99. Pronto, tenho o ano inicial. Se o século for antes de Cristo, é o inverso disso. O que era ano final para depois de Cristo virará o ano inicial. E o que era ano inicial virará o ano final antes de Cristo, porque a contagem antes de Cristo é regressiva. Simples assim. Vamos fazer alguns exemplos que vai ficar muito claro.
Olha lá, século 20 depois de Cristo. Então, a primeira coisa a fazer é encontrar o ano final. Transforma 20 para indo-arábico e completa com zeros para achar o ano final. Pronto, ano final do século 20, ano 2000. Para encontrar o ano inicial, diminuo 99 desse valor. 1901. Tenho que o século 20 começa em 1901 e termina em 2000. Simples assim. Vamos fazer mais um. Olha só. Século 7 depois de Cristo. Mesma coisa, começa pelo ano final. 7. Posso completar com zero se eu me sentir inseguro no começo. Faço a conversão para indo-arábico. 7 completo com zeros, encontro o ano final. 700 é o ano que termina o século 7. Diminuo 99 para encontrar o ano inicial. 601 é o ano inicial. Tenho que o século 7 começa em 601 e termina no ano 700. Molezinha. Século 9 antes de Cristo. Desespero, pavor. Não, é a mesma coisa. Só que ao invés de encontrar primeiro o ano final, eu vou encontrar o ano inicial, mas com a mesma forma. 9. Posso completar com zero se quiser. 9. Completa com zeros, encontro o ano agora inicial. 900. Diminuo 99 e vou encontrar o ano final. 801. Tenho que o século 9 antes de Cristo comece em 900 e termine em 801, porque a contagem antes de Cristo é regressiva. 900, 899, 898, 897 e assim por diante até chegar ao 801. Ótimo, vamos fazer mais um. Século 15 antes de Cristo, mesmo processo. 15 vou encontrar o ano inicial porque é antes de Cristo. 15 completo com zeros. Zeros. 1500 é o ano inicial do século 15 antes de Cristo. Diminuo 99. 1401. 1401 é o ano final do século 15 antes de Cristo, porque a contagem é regressiva. Matamos.